Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo do 18 em diante. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pega a sua Bíblia, acompanha com atenção. Primeiro a Pedro, capítulo 3, versículo do 18 em diante. Você que está em casa também, acompanhando pela rádio, pela TV, pela internet, toma a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. De fato, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão. Palavra do Senhor. Eu vou proclamar mais uma vez essa palavra, porque é essa palavra que nos introduz nesse mistério que a igreja celebra hoje. Esse mistério que nós experimentamos sexta, sábado e domingo, mas que no coração de Deus não foi dividido em 3 dias. Que no coração de Deus é um acontecimento único, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição. Nós que estamos no tempo, experimentamos essa realidade em 3 dias, sexta, sábado e domingo. Mas no coração de Deus, isso é um acontecimento único. Então a palavra vai nos ajudar a entender que unidade é essa que existe entre a sexta, que nós celebramos ontem, da morte de Jesus, e o domingo que nós vamos celebrar da ressurreição. Existe uma continuidade. Olha o que a palavra diz. De fato, ou seja, realmente, no concreto, de fato, também Cristo morreu. Uma vez por todas. Cristo não morre todo ano. Cristo não morre cada dia. Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos. Morreu por causa do pecado de quem? Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado. O justo pelos injustos. Quem é o justo? Jesus. Quem são os injustos? Desculpa perguntar assim, né? Quem somos? Somos nós. O justo pelos injustos. Continua assim a palavra. Por que ele fez isso? A fim de nos conduzir a Deus. Essa é a essência da missão de Jesus. Jesus foi enviado pelo Pai para nos conduzir ao Pai. Jesus foi enviado a nós para que em todo e qualquer momento da vida dele, ontem, hoje e sempre, ele fosse o condutor desse povo, de todo o povo. Jesus não foi o condutor somente daquele grupo dos 12. Jesus é o condutor da humanidade ao Pai. Ontem, hoje e sempre. A palavra continua. Sofreu a morte na existência humana. Jesus morreu. Não foi uma brincadeirinha, não foi um teatro, não foi uma poesia. Jesus morreu. Está aqui a palavra. Sofreu a morte na existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. E aqui na minha tradução, a tradução da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a tradução:
apresenta aqui esse Espírito com letra maiúscula. Esse Espírito, mas recebeu vida nova no Espírito. Versículo 19. No Espírito, de novo com a letra maiúscula Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão. E aqui, essa passagem bíblica é o que fundamenta biblicamente um dos artigos da nossa fé, um dos artigos do nosso credo. Quando nós falamos que Jesus morreu, foi sepultado e desceu à mansão dos mortos. Na sexta-feira ele morreu. Nós experimentamos isso no tempo, na sexta. No sábado, o grande sábado, Jesus desceu à mansão dos mortos e no domingo ressuscitou. Nós experimentamos assim, porque temos um dia de 24 horas, mas Deus tem a eternidade e tudo isso aconteceu num momento único, de fato, num único momento, para Deus. E a palavra diz que recebendo nova vida no Espírito, com letra maiúscula, no Espírito, ele foi também pregar aos espíritos que estavam na prisão. E aqui nós precisamos esclarecer. Eu sei que muitos já sabem, mas nós podemos aprender algo novo. Ou que pode ter alguém que não saiba o que significa descer à mansão dos mortos. Tem um texto maravilhoso da tradição católica que consta na segunda leitura da liturgia do dia de hoje. Uma homilia que foi escrita, uma homilia que vem ao longo do tempo ensinando a nós o que aconteceu na mansão dos mortos. E esse texto, ele começa assim, o título do texto é esse: A descida do Senhor à mansão dos mortos. O que está acontecendo hoje? Começa assim o texto. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Olha o que esse texto da igreja diz. O que está acontecendo hoje? Resposta: um grande silêncio que reina sobre a terra. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer o que é essa mansão dos mortos. No número 125 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, do resumo dos artigos do Catecismo da Igreja Católica, diz assim, no número 25: a mansão dos mortos constitui o estado de todos aqueles que tinham morrido antes de Cristo. Com a alma unida à sua pessoa divina, Jesus foi à mansão dos mortos. Esteve com os que esperavam o seu Redentor para entrar, enfim, na visão de Deus. Depois de ter vencido, mediante a sua própria morte, a morte e o diabo, que tinha o poder da morte, Jesus libertou os justos que estavam à espera do Redentor e lhes abriu as portas do céu. Prestem atenção no que aconteceu. O que está acontecendo? Um grande silêncio. Mas veja o que acontece nos bastidores do silêncio de Deus. Veja o que acontece quando Deus faz silêncio. Nós que acreditamos que o silêncio é a ausência da presença de Deus. Nós que inventamos que quando Deus se cala, Deus não está cuidando de nós. Nós que nos revoltamos quando Deus faz silêncio e não responde o que eu quero. Nós achamos, acreditamos, nos revoltamos, murmuramos contra o silêncio de Deus. Um grande silêncio acontece hoje. E o que Deus faz? Desce à mansão dos mortos.
A mansão dos mortos era o estado da alma daquelas pessoas que tinham morrido antes de Jesus. Porque a doutrina da igreja ensina que o primeiro que entrou no céu foi o Cristo. Quando no sacrifício da cruz se rasga o véu do templo, o primeiro que entra no céu é Jesus Cristo, ressuscitado e glorioso. E aí você me pergunta, e quem tinha morrido antes? Será que Deus esqueceu deles? Não. Jesus é Salvador do ontem, do hoje e de sempre. Jesus não veio só para aquele grupinho contemporâneo dele. Então no grande sábado, no grande silêncio do sábado, Jesus desceu à mansão dos mortos, para de lá subir com todos aqueles que estavam à espera do Salvador. Assim como um parto normal, quando a mulher sente as dores do parto, e ali antigamente a parteira falava, filha, força, e ela gemia e chorava. Quem aqui teve filho de parto normal? Olha, tem até muitas. Cada vez mais o parto normal está sendo anormal. Mas num parto normal, quando a parteira ali está esperando aquele momento, o que é a primeira coisa que aparece, que nasce, que sai? É a cabeça. E a gente fala que depois que coroou a cabeça, o resto sai com facilidade, não é assim? Para o nascimento do céu, depois que passou a cabeça, o resto do corpo pode passar. E quem é a cabeça da igreja? Cristo. Por isso ele desce à mansão dos mortos, aonde aqueles que tinham morrido antes dele gemiam na espera da salvação. E aqui, meus irmãos, tenham a clareza de entender o que a igreja diz, para que não tenha nenhum cristão que use a mansão dos mortos, essa parte do nosso credo, para justificar a invocação dos mortos, a comunicação com os mortos, a invocação dos espíritos. Não é isso que a igreja está dizendo que acontece no dia de hoje. De uma vez por todas, Jesus desce à mansão dos mortos e sobe de lá com todos aqueles que esperavam a salvação. Cristo é Salvador para mim e para aqueles que estavam antes dele. Quantos homens e mulheres viveram antes de Jesus? Antes da encarnação de Jesus, e Jesus salvaria só da encarnação dele para frente? E os outros, e os fiéis, e os homens e os profetas do Antigo Testamento? Jesus desce à mansão dos mortos. E olha o que a igreja ainda continua dizendo. Essa descida de Jesus à mansão dos mortos é a fase última da missão messiânica de Jesus. Fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua significação real, de extensão da obra redentora. O que acontece no grande silêncio do sábado? Deus dilata os limites da salvação. Deus faz chegar a luz do ressuscitado. Deus faz chegar a luz do crucificado até a escuridão da mansão dos mortos. Deus desce na mansão dos mortos como Salvador. É isso que a igreja vai dizer, Catecismo da Igreja Católica. A extensão da obra redentora de todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos se tornam participantes da redenção. O catecismo vai dizer que Jesus é Salvador também para aqueles que já haviam morrido. E aí aquele texto que eu disse para vocês, que a igreja reza hoje, na segunda leitura, no ofício das leituras, que os sacerdotes e os consagrados rezam, conta que quando Jesus desce à mansão dos mortos,
A primeira pessoa que ele procura na mansão dos mortos, sabe quem é? Adão. E o que a igreja ensina? Que ao procurar Adão, ao ir em direção de Adão, Jesus estava indo em direção de todos os homens que existiram antes da encarnação dele. E diz esse texto que Jesus estende a mão para Adão, toma Adão pela mão e tira Adão da mansão dos mortos, porque ali não era o lugar dele. Aquele que no domingo ressuscitaria, agora está na mansão dos mortos, estendendo a mão. E se ele estendeu a mão para Adão, na mansão dos mortos, imagina o que Deus está fazendo comigo e com você nesse sábado santo. Se Deus foi na mansão dos mortos e estendeu a mão para Adão, experimente que nessa manhã, no grande silêncio, Deus está estendendo a mão para você. Eu não sei qual é a situação de morte que você vive. Eu sei que Deus tem coragem, competência e capacidade de te alcançar. Na mais profunda tristeza, no mais profundo do seu ser, na situação mais dolorosa, Deus tem competência de no dia de hoje estender a mão. E até para você que dizia, eu não tenho mais jeito. A descida de Jesus à mansão dos mortos hoje está te provando que Deus pode te alcançar também. E aí, meus irmãos, para nós experimentarmos essa realidade, eu preciso de um jeito muito simples, traduzir o que é o silêncio de Deus nesse dia. Esse texto que eu estou falando para vocês é maravilhoso. Eu poderia passar aqui a manhã inteira falando só dele, mas eu quero só a primeira pergunta. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio. Só que o silêncio de Deus é diferente do nosso. O silêncio de Deus é diferente daquele silêncio quando o marido e mulher brigam e passam quase uma semana em silêncio. Quando pais e filhos discutem e guardam o silêncio, um silêncio que mata, que machuca. Quando depois de ter cometido um grande pecado, nós guardamos um silêncio, mas aquele silêncio de vergonha, de opressão. Aquele silêncio que marido e mulher cultivam dentro de casa, no leito conjugal, na mesa, entre os filhos. Aquele silêncio que transborda de revolta. Aquele silêncio que mata a outra pessoa. O silêncio de Deus não é assim. Deus faz silêncio. Mas o silêncio de Deus é dinâmico. O silêncio de Deus é fecundo. Quando Deus faz silêncio, não significa que Deus não está trabalhando. E aí, meus irmãos, o jeito simples, mas eficaz de você entender, é que entre a sexta-feira da paixão, que nós vivemos ontem, e a alegria da ressurreição, Jesus não viveu um sábado de feriadão. Jesus não viveu entre a sexta e o domingo um feriadão, onde já tinha sofrido tanto na cruz, já tinha passado por tanta coisa, agora eu vou descansar para gloriosamente aparecer no domingo. Não. Quando Deus faz silêncio, Ele não para de trabalhar. Por isso que a sua oração, que até hoje não foi respondida, e fez de você um revoltadinho, murmurador, fez de você uma mulher amarga, porque você está rezando há tanto tempo e Deus não responde, ô bobão, ô bobona. Deus está trabalhando em silêncio. Nós que somos escandalosos para trabalhar,
Deus estende a mão para salvar no silêncio. Tudo que ele tinha para falar, ele já tinha dito e não tinham escutado. Agora era a hora do gesto concreto. Seguido do gesto da morte na cruz, agora vem o gesto daquela mão que tinha sido pregada no madeiro da cruz, agora é estendida na mansão dos mortos. E essa mão agora é estendida para você. A mesma mão que foi estendida para Adão, que foi retirado das trevas, que foi acordado, que foi levantado. No silêncio hoje, Deus está estendendo a mão para você. Pega comigo o livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Capítulo 37. Versículo 12. O que acontece hoje? Diz a igreja, um grande silêncio. E sabe por que na nossa vida muitas vezes existem profundas situações de morte nos relacionamentos? Sabe por que namorado, noivo, casado, pai, filhos, amigos? Sabe por que muitas vezes nós somos promotores da morte nos nossos relacionamentos? Porque falamos demais. Porque a nossa língua vai na frente da nossa mão. Que linguona grande, né? Que linguarudo, que linguaruda. Jesus, que é a palavra, o verbo encarnado, faz silêncio no sábado. Não porque não tinha palavras, mas porque no silêncio o gesto ia falar muito mais. Sabe por que nós nos matamos uns aos outros? Sabe por que nós fazemos das nossas casas sepulcros, onde nós estamos morrendo por causa das coisas que falamos uns para os outros? Porque nós não aprendemos que o silêncio também é fecundo. Não aquele silêncio da birra, do biquinho, porque está emburrada, porque está fazendo chantagem. Enquanto não te derem o que você quer, você vai ficar em silêncio, pisando duro. Não! É um silêncio fecundo. Deus faz silêncio, mas não deixa de trabalhar. Sábado Santo não é um feriado dentro do mistério pascal. O mistério pascal que é paixão, morte e ressurreição. Não existe um feriado, uma folga para Jesus, para ele descansar da sexta, no sábado e no domingo. Não, quando Deus faz silêncio, ele trabalha também. E eu quero que você guarde isso, porque muitos cristãos estão deixando e estão vivendo a morte na sua fé, porque Deus está calado na sua vida. E você foi tentar ouvir Deus em outra igreja, fora da igreja, numa vida perdida. Porque Deus fez silêncio e você se sentiu abandonado e abandonada. Quando Deus fecha a boca, quando Deus se cala, Deus não tranca o coração. Somos nós, casados, pais e filhos, que quando fechamos a nossa boca, é porque nós já fechamos o coração. Quando a gente faz silêncio dentro de casa, aquela birrinha imatura, e aí a gente fala bem assim, eu não dou mais nenhum pio. Não é assim? Eu vou matar ele na unha, no silêncio. E ainda faz a expressão mais triste do mundo, ainda fala assim, estou fazendo silêncio de Maria. Essa pode ser qualquer Maria, menos a Nossa Senhora. Padre, é pecado falar do silêncio de Maria? Não, o pecado é você usar o seu silêncio para falar que é o de Maria. O silêncio de Maria é fecundo. Fazer silêncio para matar na unha, para pirraçar. Conhece essa expressão? Está fazendo pirraça.
Estou fingindo que não estou vendo. Não é isso que Deus faz no sábado santo. Deus faz silêncio. Porque quem cala, trabalha melhor. Quando Deus fecha a boca, Ele não tranca o coração. Somos nós que fazemos isso. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 12. Entendido agora o que acontece na mansão dos mortos, no sábado santo, olha o que Deus promete, através da boca desse profeta. Por isso, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas, eu vos farei sair de vossas sepulturas, e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando incutir em vós o meu espírito, para que revivais. Quando vos estabelecer em vossa terra, sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Sábado Santo não é feriado no mistério pascal. Deus continua salvando no sábado santo. Mais do que falar sobre isso, eu queria com você experimentar isso. Sentados como vocês estão, feche os seus olhos. Qual é a situação de morte? Qual é a sepultura que está te prendendo? Qual é o silêncio que você tem vivido na sua vida que tem te matado? O silêncio no coração, de revolta contra Deus, porque eu rezei tanto e Deus não me respondeu. A sepultura de quem perguntou tanto: por que que isso aconteceu comigo? Por que comigo sempre é assim? E essa pergunta gerou morte, tristeza, angústia. Sepulturas produzidas pela impaciência dentro de casa, aonde eu fui matando nos relacionamentos, aonde eu fui morrendo de tanta raiva, de tanta impaciência. Corações que são verdadeiras sepulturas, aonde eu fui enterrando pessoas pelo ódio, pela falta de perdão, pela inveja. Muitos presos na mansão dos vícios, o vício da bebida, do cigarro, o vício das drogas, dos jogos, da internet. Casas que são verdadeiras sepulturas, famílias que são verdadeiros sepulcros, porque o silêncio está matando o amor entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Um olhar, uma língua, um coração que se transformou em sepultura, porque o meu jeito de olhar mata, porque o meu jeito de falar mata, porque o meu jeito de pensar mata. Pessoas presas pela tristeza, pela angústia. Vai ficando de pé agora. O texto da igreja diz hoje: o que acontece hoje? Um grande silêncio. E o que nós precisamos experimentar agora
é que quando Deus faz silêncio, Ele não para de trabalhar. O que eu quero que você que está em casa me ouvindo pela rádio, pela TV e pela internet, o silêncio que Deus está fazendo na sua vida, minha irmã e meu irmão, não é porque Deus está te ignorando, porque Deus está te castigando. Deus está fazendo silêncio, mas o coração dele continua aberto e a mão está estendida para você dizendo: segura na minha mão, eu vou te levantar. Põe a mão sobre o seu coração agora. E eu estou te pedindo, Senhor, que com a mesma autoridade e eficácia, com a mesma autoridade da salvação, do mediador da salvação de ontem, de hoje e de sempre, que o Senhor chegue às mansões de cada um desses mortos que estão aqui, nas casas, nas histórias, nos corações que são verdadeiras sepulturas, de mulheres que, amarguradas pela traição e pelo adultério, se transformaram em sepulcros, mortas na fé, na esperança, no amor, de homens que foram apodrecendo por causa do dinheiro, das coisas, filhos que foram matando os pais na revolta, os nossos sepulcros, Senhor. Estende a tua mão agora, Senhor, e nos alcança. Abre os olhos agora. Nós vamos experimentar isso e transformar o silêncio de Deus no sábado santo na nossa oração. Deus que te conhece, Deus que sabe tudo que você fez. Deus sabia, Jesus sabia o que Adão tinha feito, mas nem por isso deixou de estender a mão para ele. Não se esconda atrás da sua competência de pecado. A competência que você teve para pecar não é maior do que a que Deus tem para estender a mão para você. Deus sabe o que você fez, mas mesmo assim estende a sua mão para você, sem te condenar. Deus te conhece e não te condena. Deus desceu à mansão dos mortos como Salvador. Deus está chegando até você como Salvador agora. Experimenta isso. Experimenta Deus te alcançando. É a nossa oração. O silêncio de Deus não significa que Deus não está te alcançando, que Deus não está cuidando de você. E nós vamos segurar na mão de Deus hoje. Nós estamos preparando para ressuscitar com Ele. E de uma vez por todas, ficarmos livres daquilo que nos mata. Abrirmos o sepulcro do nosso coração, da nossa casa, do nosso casamento, da nossa consagração, da nossa vida de cristão, para ressuscitarmos com Ele. Feche os seus olhos. E vamos transformar tudo isso numa bonita oração, sem macular o silêncio de Deus, sem manchar aquilo que é o silêncio de Deus. Deixa Deus te alcançar. Deixa Deus dizer: sim, eu estou indo na sua direção, meu filho. Eu fui na direção de Adão e agora eu estou indo na sua direção. Eu estou estendendo a mão para você, mais do que palavras, eu estou fazendo um gesto concreto de salvação. Eu não desisti de você. Quantas pessoas estão vivendo a morte, o sentimento de morte, porque já desistiram de si próprias, desistiram de ressuscitar da vida velha. E hoje Deus está descendo até o mais profundo da sua história para dizer: eu não desisti de você. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos agora. Vamos transformar esse silêncio num momento de oração.
Vai erguendo seus braços. Como muitos daqueles que estavam na mansão dos mortos, ao verem Jesus, devem ter estendido a mão e dito: segura na minha mão, Senhor, me tira daqui. Faça essa oração agora. Peça para o Senhor: segura na minha mão, Jesus, me tira da situação de morte, me tira do meio da doença, me tira, Senhor, do meio do medo, da escuridão. Estende as suas mãos e vai pedindo isso. Fala: me carrega, Senhor, me conduz com a tua mão. Não desiste de mim, Senhor, mesmo que eu já tenha desistido de mim. Deixa Deus ir na tua direção agora. Solta a sua voz, vai rezando. A sua oração não macula o silêncio de Deus, mas é resposta para esse silêncio. Deus vai devolver agora a paz a muitos corações. Pessoas que estavam vivendo verdadeiros infernos. É assim que você se refere à sua vida? Eu estou vivendo um verdadeiro inferno. Jesus está estendendo a mão para você, minha irmã e meu irmão, para te devolver a paz. De pessoas arrastando até mesmo ossadas, coisas velhas. O Senhor deseja libertar você de tudo aquilo que você está arrastando em sua vida, tudo aquilo que está guardado neste baú, nesta caixa, nesta gaveta, neste armário. São coisas que lhe trazem lembranças muito dolorosas e que você vem arrastando. E essas lembranças têm deixado você numa verdadeira sepultura de tristeza, de angústia, de mágoas. Vem, Senhor Jesus. Todos os pesos que você tem arrastado, que lhe impede de se erguer, você que tem andado curvado, encurvada, pelos fardos pesados da sua vida. O Senhor toma esses fardos. Vai entregando esses fardos a Deus. Muitas pessoas que experimentam a morte dentro de casa. Pessoas que ficam tristes ao voltar para as próprias casas. Pessoas que trabalham muito e que ficam muito tempo na rua como desculpa para não voltar para casa. Senhor, ressuscita essa família. Ressuscita esse casal. Usa o teu silêncio, Senhor, para estender a mão. Erga os braços agora. Não baixa a mão, não. Estende a mão. É a nossa oração, é o nosso gesto. Isso. Fica com a mão estendida assim, como quem busca socorro. A imagem que Deus me dá é de uma cama de casal, coberta com um lençol negro. Uma cama coberta com um lençol negro. E essa cama está coberta com um lençol negro como um gesto de luto. Porque você fala o tempo todo que o seu casamento morreu, que todas as vezes você tem a sensação de morte no seu quarto. Essa cama coberta com
um lençol negro, preto. Deixa Deus descer até a mansão da morte do pessimismo. Pessoas que estão presas no pessimismo, gerado pela comparação com a vida dos outros, com a vida das pessoas da sua casa. Porque você fica o tempo todo se perguntando: por que comigo não? Porque só comigo acontecem essas coisas. E você se transformou num sepulcro que só fala coisas podres, amargas, tristes. Senhor, eu te peço, estende a tua mão agora sobre nós e ressuscita os vivos, Senhor. Ressuscita os vivos que estão escolhendo pela morte do coração, pela morte das palavras, pela morte das drogas, da mentira, da tristeza. Sim, Senhor, vem em nossa direção agora, sem nos condenar, sem nos oprimir, mas sempre para nos libertar. Pessoas que agora estão sendo libertas nesse silêncio que mata, que o Padre falava. Pessoas que estavam com palavras atravessadas na garganta. Pessoas que estavam totalmente enroscadas. Pessoas que estavam sufocadas por esse silêncio que mata, por essas palavras, por aquela palavra que você não pôde dizer, por aquilo que você segurou, até mesmo para não ter briga, para não ter discussão, só que a briga ficou dentro de você, a discussão ficou na tua mente. O Senhor agora está te tocando. Põe a mão no seu coração agora. Faz um silêncio, grande silêncio. O que acontece hoje? Um grande silêncio. E nesse silêncio, Deus estende a mão e liberta a muitos. Muitos que escolheram ficar presos pelo ódio e pela falta de perdão. O silêncio de Deus está trabalhando em mim e em você. Põe a mão no seu coração. Deixa essa música agora ser a nossa oração. E sendo a oração, nos faz experimentar o mistério da descida do Senhor à mansão dos mortos. E hoje Ele está descendo até mim e até você. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou. A mansão da morte eu sou, teu Salvador. Não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo. E onde
lá comigo estará. Escuta mais uma vez a proclamação dessa palavra. Escuta mais uma vez a proclamação da palavra do Senhor. E nós vamos encher de sentido essa música, porque nós estamos escolhendo segurar nas mãos do Senhor. Olha o que Deus fala. Segura agora na mão dele e escuta essa palavra. Por isso profetiza, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas. Eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando incutir em vós o meu espírito, para que revivais, quando vos estabelecer em vossa terra, sabereis que eu sou o Senhor, digo e faço. Nós estamos agora proclamando o senhorio de Jesus nesse silêncio do sábado. Nós estamos proclamando o senhorio de Jesus nesse silêncio que está te oprimindo e tem te matado. Nós estamos proclamando a autoridade daquele que fala e faz na vida das pessoas que têm medo de Deus, que têm medo de não ser perdoado, de não ser perdoada, que têm medo de enxergar e de experimentar o amor de Deus. E agora sim tem sentido segurar na mão desse Deus para Ele te devolver a paz. Feche os seus olhos agora. Deixa essa música ser a nossa oração. E eu te peço, Senhor, que as nossas sepulturas sejam agora espaço da manifestação do Teu senhorio. Que na escuridão dessa casa, desse coração, na escuridão dessa história, a manifestação da Tua presença e da Tua luz salvadora nos faça levantar. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos no pecado, aqueles que estão caídos na tristeza, aqueles que estão caídos numa vida longe da Tua presença, aqueles que estão na periferia do cristianismo. Alcança agora com a Tua força e com a Tua graça. Vem, Senhor, e nos alcança agora. Coloca a mão sobre o seu coração agora. Escuta mesmo essa voz do Senhor. Independente de onde você está, os pecados que você tenha cometido, as situações que você esteja vivendo, na realidade que você se encontra, na podridão, no seu cansaço, na sua queda, na prisão que você vive, esse dia é para você. Esse momento é o momento que Deus vem ao seu encontro para te dizer: sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador, não desisto de ti. O Senhor te conhece, sim, eu sei. O que ninguém sabe, eu sei. Não te condena e não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Ergue o seu braço, pega na mão do Senhor, segura a minha mão. Aqui não é o teu lugar. Deus te diz isso. Segura a minha mão, eu vim te levantar.
lá comigo estará. Ergue o seu braço bem alto, mais alto que você puder. Escuta mais uma vez o Senhor dizer para você: segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Onde você estiver, segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo comigo, e onde eu estiver, lá comigo estará. Só escuta mais uma vez. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo comigo, e onde eu estiver, lá comigo estará. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado agora. Segura na mão dessa pessoa. E eu quero nessa manhã, Senhor, rezar por cada um desses homens que estão aqui no centro de evangelização, desses homens que estão acompanhando em casa, Senhor, pela TV, pela rádio, pela internet. Eu quero rezar agora, Senhor, por tantos de nós homens que somos filhos de Adão, que também desobedecemos, Senhor, que também nos prendemos pelas mentiras, pelas desobediências. Muitos de nós que estamos na mansão da morte por causa da mentira, da desonestidade, do medo do passado, Senhor. Homens que são presos nas suas histórias. Homens que estão presos porque não têm coragem de pedir perdão. Nós estamos presos no nosso orgulho, Senhor, porque não temos a coragem de nos humilhar e estender as mãos e dizer: eu errei, minha esposa, eu errei, meu filho, eu errei, meu irmão. E nós vamos nos apodrecendo, Senhor. Nos liberta desse coração duro, desse coração podre. Sim, Senhor, eu te apresento cada um desses homens que estão presos nos vícios, homens que estão presos na bebida e que se transformam em monstros quando estão bêbados. Falam palavras de morte, têm atitudes de morte dentro de casa. Homens que, quando usam droga, se transformam em bichos e são capazes de maltratar as pessoas que mais amam. Senhor, não nos condene, Senhor, mas venha em socorro da nossa fraqueza, assim como fostes em socorro da fraqueza de Adão. Você que é homem agora, faça a sua oração de libertação agora, pedindo: Senhor, me liberta. Você que é homem, solte a sua voz agora, segurando na mão dessa pessoa aí. É a mão do próprio Senhor que você está segurando. Ele estendeu a mão para você, meu irmão. Ele quer te libertar. Ele quer, no silêncio, realizar um gesto concreto, dizendo: a salvação chegou até você. Isso, vocês que são as mulheres, vão rezando, vão conduzindo a oração na linguagem dos anjos. E nós homens vamos pedindo: nos liberta, Senhor, das cadeias de uma sexualidade errada, desregrada, desequilibrada, de uma vivência, de uma sexualidade machucada por causa do passado. Ressuscita, Senhor, homens que se escondem atrás do seu passado, homens que têm vergonha
Homens que escondem as coisas que fizeram e por isso têm vergonha de Deus. Se apresente agora, meu irmão. Aquilo que você não contou para ninguém, Deus sabe, Deus te conhece e não te condena. Deus está descendo a mansão da morte, daquilo que tem te matado, que tem minado a sua disposição. Homens sem esperança, tristes, depressivos, desencantados, cansados. Deus está estendendo a mão para você, meu irmão. Deus está usando dessa televisão, dessa rádio, desse computador agora. Deus está usando de nós para te alcançar. Rezemos juntos agora pedindo essa graça da libertação para os homens. Retira da sepultura, Senhor. Homens que foram endurecendo o coração. Homens que são tão bons do lado de fora de casa, mas dentro de casa são brutos, são rígidos, só gritam, só cobram. Homens que são tão simpáticos do lado de fora de casa, mas dentro de casa são carrancudos, são silenciosos dentro de casa, e quando abrem a boca é só para brigar, para xingar, para falar palavras pesadas e de morte. Nos liberta, Senhor. Liberta os homens que trazem o peso e a morte na sua consciência, porque no passado levou a namorada para cometer um aborto. Homens que hoje não conseguem olhar para os próprios filhos, lembrando daquele primeiro filho que no tempo da adolescência e da juventude você não deixou nascer, porque você estava com medo da responsabilidade e você levou a sua namorada para abortar. E hoje vocês não falam sobre isso, mas você é atormentado. Deus está te libertando hoje. Deus está te dando agora a libertação dessas cadeias. Deus está te fazendo um homem novo. Deus está ressuscitando essa sexualidade curada e sadia. Senhor, e da mesma forma que rezamos pelos homens, queremos rezar pelas mulheres agora. Pedindo, Senhor, derrama o seu Espírito sobre nós, mulheres. Tu venhas também com o teu sangue libertar toda nosso ser esposa ou nosso ser mãe. Vem, Senhor, derramando o teu sangue em toda a nossa feminilidade. Às vezes que nós entramos em competição com os homens. Vem agora, Senhor, nos libertar, para que encontremos o nosso lugar, o lugar que o Senhor tem para nós. Sim, Senhor, liberta-nos de todo espírito de sedução, de todo espírito de impureza, de todo espírito que muitas vezes nos envolve e nos distancia do teu projeto. Senhor Jesus, liberta-nos, nós mulheres, de todas as amarras, de todas as algemas espirituais, emocionais, psicológicas, das algemas da depressão, das algemas, Senhor Jesus, da agressividade. Mulheres muito agressivas nas palavras. Vem agora, Senhor, tocar. Mulheres muito magoadas e por isso fogem dos seus maridos. Fogem o tempo todo e arrumam ocasião para fugir do esposo. Vem agora, Senhor, sarar estes corações doloridos, os nossos corações femininos, de toda ferida, toda marca, de todo sentimento de inferioridade, de desprezo, de autodesprezo. Vem, Senhor, tocar profundamente. Das vezes em que entramos num casulo, muitas mulheres num casulo,
Vem tocar, Senhor, vem rasgar esse casulo de medo, de falta de liberdade de expressão. Não se sente livre para expressar os sentimentos. Não se sente livre para caminhar até mesmo em direção a Deus. Mulheres coagidas, mulheres que foram violentadas, que sofreram violências físicas, violências sexuais, violência moral. Cura agora, Senhor. Liberta agora, Senhor. Restaura toda a maternidade. Mulheres que não querem ser mães, que têm medo de ser mães, que se casaram, mas têm medo, têm verdadeiro pânico de ser mãe. Vai agora atingindo, Senhor, a área da maternidade, a área da esponsalidade, do ser esposa, toda negação do ser esposa, toda negação da maternidade, toda negação do ser mulher. Mulheres que negam o próprio sexo, que rejeitam o próprio sexo, porque foram rejeitadas pelo pai, pela mãe. Cura, Senhor. Restaura toda a sexualidade, toda a afetividade. Vem, Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração. Canta comigo assim. Cura-me, Senhor, com o teu amor, com o teu amor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Nova mulher eu quero ser. Os homens. Cura-me, Senhor, com o teu amor, com o teu amor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Um novo homem quero ser. As mulheres. Toca-me, Senhor. Transforma-me. Transforma-me, Senhor. Molda-me. Molda-me, Senhor, como Maria. Como Maria quero ser. Uma filha nova. Uma esposa nova. Uma mulher nova. Uma mulher nova. Como Maria. Como Maria quero ser. Uma filha. Uma filha. Uma esposa nova. Uma mulher nova. Uma mulher nova. Como Maria eu quero ser. Como Maria quero ser. Para Deus. Os homens, toca-me. Toca-me, Senhor. Homens, com o teu amor. Com o teu amor. Transforma-me. Transforma-me, Senhor. Como José. Como José eu quero ser. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Molda-me, Senhor. Molda-me, Senhor. Como José. Como José eu quero ser. Um filho novo. Um filho novo.
Um esposo novo. Um esposo novo. Um homem novo. Um homem novo. Como José eu quero ser. Como José eu quero um ser. Filho novo. Um filho novo. Um esposo. Um esposo novo. Um homem novo. Um homem novo. Como José. Como José eu quero ser. Mulheres, uma filha, só vocês, só as vozes. Uma esposa, queira isso, uma mulher nova. Como Maria eu quero ser. Os homens, um filho. Um filho, bem forte, homens. Um esposo, um homem novo. um homem como José. Como José eu quero ser para Deus. O que acontece hoje? Um grande silêncio. Feche os seus olhos. Quando Deus faz silêncio, Ele ama mais de perto, porque Ele carrega no colo. Quando Deus faz silêncio, Ele não fecha o coração. Ele não recolhe a mão. Quando Deus faz silêncio, é porque Ele está muito perto de você. Vamos fazer silêncio total. Você que está em casa, acompanhando pela rádio, pela TV e pela internet. Nós vamos fazer silêncio agora. Nos ensina, Senhor, a depois e no meio de tantas dores, nos ensina, Senhor, que no meio dos sofrimentos da nossa vida, que no meio das dores da nossa sexta-feira da paixão, existe um silêncio fecundo, que é continuidade da Tua presença. Nos ensina a fazer silêncio, Senhor. Porque quem não aprende a fazer o Teu silêncio, nunca vai ter competência para dar o grito da vitória sobre a morte. Ensina-nos a ser homens e mulheres que sabem a hora de calar. E que a Tua bênção agora, sobre esse silêncio, no impulso do Espírito, que é dinâmico, nos prepare para experimentarmos, de fato, a ressurreição nas nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!